Olá, meus irmãos, nós estamos estudando a lição número 7 da lição 1 da escola Sabatina. Nós começamos a lição no sábado com o título Ensinando Discípulos. Essa é a primeira parte. A segunda parte vai ser na semana que vem. No domingo nós vimos o título Vendo Claramente, não é? Quando Jesus curou um cego, né, fazendo com ele duas ações. Na primeira vez ele enxergou não tão nitidamente, não tão claramente, e da segunda vez, então ele conseguiu enxergar tudo. Com isso, Jesus mostrou que o processo de ver quem é Jesus leva um tempo até as pessoas realmente entenderem o que Jesus quer de nós, né? Então Deus opera de diferentes formas, né, com as pessoas e realmente em alguns momentos Deus não cura as pessoas, né? Hoje em dia é muito difícil a gente ver milagres de cura, né? E pode ser que leve algum tempo para as pessoas que pedem a cura para Deus, para que elas sejam realmente curadas. Na parte de segunda-feira nós vimos o custo do discípulo, ou seja, as pessoas que não conseguirem deixar o mundo, deixar as suas próprias vontades e seguir a Cristo com tudo que Ele pede de nós para a gente abandonar, essas pessoas não vão conseguir ser discípulos de Cristo de jeito nenhum. Então Cristo mostra que para segui-lo nós temos que ter um desprendimento, deixar o nosso eu de lado para poder seguir a Cristo da maneira que Ele quer, sendo obedientes totalmente à vontade de Deus. E se nós não fizermos como Cristo, que abandonou o céu, veio aqui na terra, se tornou um de nós, né, para fazer a vontade de Deus, então nós teremos muita dificuldade em seguir a Jesus. Então, o discipulado tem um custo. Esse custo é deixar de lado o nosso próprio eu. Isso na parte de segunda-feira. Na parte de terça-feira, nós vamos ver sobre o monte e a multidão. Nesse monte, Jesus levou 3 de seus discípulos e lá ele se transfigurou. E os discípulos puderam ver o corpo de Jesus já glorificado, né? Como será que Deus vai fazer com que todos nós possamos ver esse Jesus glorificado? Somente pela fé, é claro. Né? Então, depois daquela noite que eles viram Jesus glorificado e também viram a presença de Moisés e de Elias, nós vimos que Jesus também precisou ser consolado para aquilo que ele iria passar. E nós com certeza também precisamos sempre de consolo da parte de Deus para tudo que nós vamos passar neste mundo. Na parte de quarta-feira, nós vamos ver quem é o maior. Esse é o título. Quem é o maior? As pessoas, quando têm uma visão política das coisas, elas almejam cargos, né? Para ser superior aos outros. Então vamos ver o que aconteceu com os discípulos para eles quererem ser o melhor, o maior. E nós vamos ver então por essa lição que aquilo, o que a Bíblia chama de grandeza, né? Quem é maior, é bem diferente daquilo que o mundo vê como grandeza, ser o melhor, ter melhores posições. Então, quarta-feira, 14 de agosto. Existia então uma disputa entre os discípulos de Jesus para saber, né, quem que ocuparia o cargo melhor, se Jesus realmente fosse o Messias que eles estavam esperando, queriam se apossar do trono de Davi, mas até então eles não tinham entendido a missão real de Jesus. Na pergunta número 4, nós
nós temos a seguinte pesquisa a fazer. O que há de diferente na segunda predição de Jesus sobre sua morte e ressurreição? Sobre o que os discípulos discutiam e que Jesus depois lhes deu instruções? Para encontrarmos as respostas, nós vamos ler Marcos, capítulo 9, de 30 a 41. E depois vamos fazer uma comparação entre Marcos 9, 30 a 41 com Marcos 8, 31. Ok? Porque nessa primeira predição que Jesus fez a respeito da obra que ele tinha a desenvolver, ele disse que ele seria rejeitado e as pessoas, iriam matá-lo. E quando Jesus falou a segunda vez, ele mencionou o fato de que ele seria traído. Então, primeiro ele falou da sua morte, da sua rejeição pela parte dos judeus e tudo mais. Mas quando Jesus falou da segunda vez, ele apontou então para um traidor. E esse traidor, ele não disse quem era naquele momento, né? Mas nós que já conhecemos um pouco da Bíblia sabemos que era o Judas, né? Judas, que seria o traidor. Então vamos ler Marcos 9, 30 a 41. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Eles diziam: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas os discípulos não entendiam o que Jesus queria dizer com aquilo e tinham medo de lhe perguntar. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho eles haviam discutido quem era o maior entre eles. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também ao Pai que me enviou. Agora Marcos 8, 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, que fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Então, está aqui Jesus predizendo a sua morte, e a rejeição que os líderes judeus teriam contra Jesus. E em Marcos 8, 27, Jesus estava no norte da Galileia, perto de Cesareia de Filipe. Ele estava passando pela Galileia e ele entrou em Cafarnaum. Assim nós percebemos o quê? Que Jesus viajou do norte para o sul. No entanto, em algum momento da jornada, os 12 discípulos haviam ficado para trás. Em casa, Jesus perguntou o que eles tinham discutido no meio do caminho, porque Jesus não estava presente, Mas os discípulos não disseram nada. Não queriam dizer para Jesus o que eles estavam conversando, Assim, Jesus, no meio da conversa, ele pegou uma criança, e disse que quem recebesse uma criança como aquela estaria recebendo a ele e ao Pai que o enviou. E mesmo para a maioria das pessoas, a
limitam, a questão de quem é maior no reino de Deus, né? É algo que muita gente pensa. Mas no reino de Deus essa ideia é virada de cabeça para baixo, porque no reino de Deus não tem essa disputa de quem é melhor, quem é maior. E Jesus respondeu ao problema em duas etapas. Ele declarou que ninguém vai ser melhor do que ninguém, e quem quiser ser, né, seguir o melhor no reino de Deus, precisaria se tornar um servo. E em segundo lugar, Jesus ilustrou o que ele queria dizer por uma ação. Ele pegou uma criança, colocou ele no meio do grupo dos discípulos, e essa criança deve ter sido, assim, sentido estranha, né? Mas Jesus acalmou, deixou ela tranquila, colocando ela no colo. E Cristo ensinou para os discípulos que nós, tanto os discípulos daquela época como nós também, quando nós recebemos uma dessas crianças, nós recebemos a Cristo, né? E a Pai do céu, que enviou Jesus Cristo ao mundo. João fez uma pergunta sobre as pessoas que eram de fora, né? Os gentios. E Jesus ensinou a lição de que aqueles, né, as pessoas que não estão contra a Deus, estão a favor dele, que não era para ele se preocupar. E o Senhor declarou que ajudar os que estão no serviço cristão, mesmo que em pequeninas coisas, Deus não vai deixar passar despercebido. O Senhor sabe de todas as nossas ações. Então, quanto à pergunta que nós fizemos no início, a diferença, né, entre os versículos que nós lemos está nisso, que na segunda predição Jesus disse que seria entregue ou traído, né? Que foi entregue por alguém que o traiu. E nessa predição, os discípulos não questionaram nada sobre Jesus, porque ele tinha medo. Às vezes os discípulos não perguntavam as coisas para Jesus por ter medo de faltar com respeito, sei lá. Enfim, eles deixaram passar essa boa oportunidade. Assim, meus irmãos, que quando nós pensamos em ser o melhor de todos, nós devemos pensar muito bem, porque no reino de Deus, para Deus, nós somos todos iguais. Não há pessoas melhores nem piores, mas há pessoas que se integram ao trabalho de Cristo. Não importa se eles são da nossa religião ou não. Jesus é que sabe o coração das pessoas. Deus abençoe.